Ele? Não, ele não. Esse cara não. Não, nem pensar. Você já parou pra pensar que quando Samuel foi na casa de Jessé para conhecer os filhos de Jessé, Davi sequer foi considerado para ser apresentado a Samuel? E se isso não foi uma frase dita, provavelmente foi pensado. Não, ele não. Ele não é capacitado para isso. Eu nem preciso chamar ele. Quando Samuel pergunta se Jessé tinha mais filhos, ele ainda fala: ainda tem Davi, mas ele tá lá, cuidando das ovelhas. Pois é, seja muito bem-vindo a Jesus e Arte aqui no YouTube. A gente tá no 6º episódio e hoje a gente vai falar sobre escolhas. O mundo artístico e criativo, ele é permeado de escolhas o tempo inteiro. Escolhas que fazemos, escolhas que fazem por nós. E quando somos ou não escolhidos, o tempo todo será que fulano ou ciclano é bom para o trabalho? Será que ele é capaz de executar isso? Será que ela consegue fazer isso? Quantas vezes nós também fomos escolhidos? Quantas vezes nós não fomos rejeitados porque as pessoas acharam que a gente não tinha capacidade para fazer algo que o Senhor já tinha determinado que nós iríamos fazer e que nós tínhamos capacidade para fazer? Eu estou usando aqui o exemplo da história de Davi, que várias vezes foi rejeitado pelos irmãos, pelo próprio pai, mas no final das contas, no fim da história, ele foi o ungido como rei e depois de muitos anos, ainda com rejeições, ele se tornou rei. Porque muitas vezes as escolhas dos homens, elas não condizem com a escolha de Deus. Quantas vezes nós somos subestimados e Deus fala: eu te chamei para isso. Eu te chamei para reinar, eu te chamei para fazer esse projeto. Só que o homem, ele faz muitas escolhas baseadas na aparência. Eu quero falar com você sobre duas coisas importantes sobre a escolha. Primeiro, quando você não é escolhido por homens, não quer dizer que o Senhor não te escolheu. Porque o homem, ele vai olhar muito mais as aparências. Ele não sabe todo o contexto. Ele não sabe tudo aquilo que o Senhor nos coloca como capacidade. Então, se o Senhor te escolheu para um projeto, fica firme que a hora disso vai acontecer. Continua agindo conforme a vontade de Deus, se capacitando, se organizando para exercer aquilo que você sabe que o Senhor te chamou para fazer. Não se intimide pelas escolhas dos outros quando você não é escolhido para algo. Segunda coisa é quando nós escolhemos. Quando nós temos que fazer uma escolha, como cristãos, nós temos que basear as nossas escolhas naquilo que Deus nos orienta a escolher. E na história de Davi, nós vamos ver que em Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, um pouquinho desse processo. Nós vemos que mesmo Samuel, ele erra ali quando ele começa a fazer o julgamento pelas aparências. Até que Davi seja ungido rei, existe todo um processo de escolhas erradas de homens até que Deus revele. Só que Samuel era um homem de Deus, era um homem que buscava a presença de Deus. Então, apesar da sua carne fazer ele ser levado a uma escolha errada, ele estava ali, escutando o Senhor direcionar as escolhas dele. E se nós estamos ligados em Deus, as nossas escolhas também podem ser dirigidas por Deus. Apesar dele, como homem, ter limitações, apesar de eu, como ser humano, ter as minhas limitações, eu posso ser guiada pela voz do Senhor e fazer escolhas certas. Seja uma escolha de repertório, escolha de amizades, escolha de parceiros de projetos. Eu posso escolher certo, nós podemos escolher certo, desde que a gente não se baseie no nosso entendimento e nas aparências que enganam demais. Vamos lá para a palavra? Vamos para 1 Samuel 16. Samuel 16, versículo 2. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Olha que legal, ele estava ali na dependência do Senhor. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém,
Aí ele vai, sauda as autoridades, chega até Jessé, diz que ele veio em paz, e aí consagra Jessé e os filhos dele. Nesse momento, Davi não estava ali. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: com certeza esse é o que o Senhor quer ungir. Com certeza é esse cara. Com certeza. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê, cara, essa frase é muito boa. O Senhor não vê como o homem vê. Tá vendo que o tempo inteiro nós temos que pedir direcionamento de Deus para fazer as nossas escolhas? O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. E a Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus, porque Deus tinha relacionamento com Davi. Às vezes, você é Samuel, tendo que fazer uma escolha sábia. Mas será que às vezes você não é Davi? Ali escondidinho, mas Deus te vê. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Mais uma vez, ninguém pensou em Davi. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, levou Samar a Samuel, mas ele disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou os 7 filhos, ele levou todo mundo. Mas aí Samuel fala, né? O Senhor não escolheu nenhum desses. E aí ele pergunta para Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E aí Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele tá cuidando das ovelhas. Cara, que loucura. Ele foi realmente completamente desconsiderado ali. Samuel teve que perguntar para Jessé: então é isso aí? Você só tem esses? Porque Deus disse que é nessa casa. Foi, né? E aí, cadê o resto? E aí Jessé fala: então, tenho caçula, mas nada a ver. Esse aí tá cuidando das ovelhas. Você já se pegou numa situação dessa? Onde você já descarta algumas possibilidades de primeira e no fim das contas você chega à conclusão que aquela que você talvez tenha descartado lá atrás era a escolha certa para você? Pois é. Porque a gente acaba ouvindo a nossa carnalidade, o nosso julgamento que é muito falho, que julga pelas aparências. Samuel pede: traga ele aqui, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Olha que legal. Apesar dele ser desconsiderado pelos homens, ele foi honrado pelo homem de Deus, porque ele estava ouvindo a Deus, Deus estava vendo ele. Então Jessé manda chamá-lo, e o Senhor diz a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Se o Senhor quiser te achar, ele vai te achar no meio do nada, no meio de um bando de ovelha, ele cuidando de ovelha, cuidando de casa, fazendo um almoço, fazendo uma faxina, fazendo um trabalho nos bastidores. Se o Senhor quer te achar, ele vai te achar. Tenta se lembrar de quantas vezes você estava ali escondidinho, mas o Senhor tinha te designado para aquele momento e ele foi lá e te tirou ali de trás. Eu me emociono de pensar nisso, porque eu lembro os momentos em que eu não estava nem botando fé em mim, nem eu. E aí Deus me escolhe, me chama. Ele me chama. Eu gosto muito dessa história porque ela tem uma lição dupla. A gente pode se ver dos dois lados. O lado de quem escolhe e o lado de quem é escolhido. E entender que no meio disso tudo tem um Deus que vê todas as coisas e que conjuga as escolhas humanas com as suas escolhas e faz com que o propósito dele se torne real. Para finalizar aqui, Samuel apanha um chifre cheio de óleo e unge na presença dos seus irmãos, honrando ele naquele momento. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. E a gente sabe essa história, a gente sabe que Davi é citado várias vezes na Bíblia, como o Senhor foi bom ali para Davi. Então, para a gente concluir essa história, qual que é o recado de Deus pra gente? Primeiro, não baseie as suas escolhas no seu coração e só no seu entendimento. Busca entendimento de Deus, busca a sabedoria do alto para cada escolha que você vai fazer na sua vida. Seja de amigos, pessoas para se relacionar, pessoas para trabalharem com você, ou até escolher, tomar decisões. Esse emprego é melhor que esse projeto é melhor que esse, tal compromisso vale mais a pena. Consulte ao Senhor, porque Ele quer participar das suas escolhas. Faça como Samuel e tenha vida com Deus para que as suas escolhas também sejam as escolhas de Deus para você. E a segunda coisa é:
Não fique triste, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vai olhar a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, se você é escolhido para um determinado papel por Deus, eu não tô falando da gente querer se achar e querer fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer, não é isso. Mas se Deus tem te chamado para fazer algo e os homens não entenderam isso, olha para essa história. Olha para a história aqui de Davi, que depois foi rei ali. É citado como um homem segundo o coração de Deus. Deus vê aquilo que é feito em secreto. Deus vê a sua oração, Deus vê a sua dedicação, Deus vê o teu trabalho, Deus vê o seu suor, sabe? Então, independente daquilo que você está fazendo, continue fazendo com excelência como para o Senhor, porque Ele está te vendo, Ele te vê. Quantas vezes a Bíblia fala, Ele me viu, Ele viu ela, Ele viu Davi, Ele nos enxerga, Ele nos vê. E é Ele que tem que ver, muito mais do que qualquer ser humano. Então não se entristeça quando os homens não estiverem enxergando aquilo que o Senhor enxerga. O propósito de Deus vai se cumprir. Então, se você está atrás das malhadas, numa função que talvez não seja o teu papel mais nobre, vamos dizer, uma função ali ordinária do dia a dia, continua cumprindo isso com excelência, porque até isso pode ser usado para o teu propósito, para o cumprimento do teu propósito. Faça com excelência e busque no Senhor as respostas. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E para você que não me conhece, eu me chamo Gabriela Klinger, eu sou cantora e compositora. E se você curte esse tipo de conteúdo, de mensagens, já se inscreve aqui no canal que toda quinta-feira sai vídeo novo da série Jesus e Arte. Eu também tenho canções autorais publicadas aqui, tenho covers. Então já se inscreve nesse canal para você acompanhar e curtir todo o conteúdo aqui. E se você gostou desse vídeo, já clique em curtir. Já comenta aqui o que você achou do vídeo, se você tem alguma experiência ou algum testemunho de vida parecido, que vai ser muito legal essa troca, eu vou gostar bastante de saber um pouquinho da sua história. Se você acredita que esse tipo de mensagem vai edificar a vida de alguém, vai ser bem a vida de alguém, já clica aqui em compartilhar e manda para os seus amigos, manda para o seu grupo de amigos ali, quem você acredita que o Senhor pode falar através dessa mensagem. E se você quer acompanhar as novidades desse canal, já clica no sininho para ativar as notificações, porque toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar para você vir aqui assistir. Como eu falei, toda semana tem vídeo novo e eu quero muito que vocês acompanhem essa trajetória, essas mensagens. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.